Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos. Já cheguem aqui na nossa live, deixem os likes, os corações, os comentários, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apollo Oficial. Ajuda a gente a seguir no nosso canal Clovis Apollo Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz, sua salvação? Faça isso agora, escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor, nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está no capítulo 9. Paulo ele está trazendo a prática do que ele ensinou no capítulo 8. Conhecimento, liberdade e amor. Conhecimento, liberdade e amor. Ele falou no capítulo 8 que o conhecimento ensoberbece se nós não estivermos vigilantes, sensíveis, tá bom? O conhecimento pode ensoberbecer alguém. Então ele começa no capítulo 9 falando assim: olha, eu dou o exemplo. Eu vi o Senhor, eu sou chamado, vocês é a prova de que eu sou chamado, eu sou com a liberdade que serve. A liberdade, o conhecimento que serve, a liberdade que serve. É esse o título geral do capítulo 9. Aí no encontro passado, nós falamos sobre o princípio bíblico do sustento dos servos de Deus, tá bom? O princípio bíblico do sustento dos servos de Deus. Vamos agora no capítulo 9, para o versículo 11. Versículo 11. Diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seriam muito colhermos de vocês coisas materiais? Primeiro você resolve o que é superior, o espiritual ou o material. Isso é bom resolver antes. Porque vai que de repente você é uma pessoa ateu, você é uma pessoa ateia, você não crê em Deus, então você é materialista, pode ser, tá bom? Então primeiro resolva isso, que é. Porque se as coisas materiais forem superiores, aí acabou nossa conversa aqui, não tem muito o que conversar com você. Se você concluiu que as coisas materiais, as coisas da matéria são mais importantes, então a minha fala não vai ajudar você não. Agora, se você entendeu, você sabe que as coisas espirituais são superiores porque elas não acabam, elas continuam no pós-morte. Se você entende que as coisas espirituais são superiores, então você fica por aqui. A conversa vai valer a pena. A conversa vai valer a pena. Então vamos lá. Se entre vós semeamos coisas espirituais, Paulo falando, eu, chamado de Deus, vocês foram alcançados pelo meu chamamento, vocês foram alcançados pelo meu trabalho. Se eu semeei entre vocês coisas espirituais, é demais eu esperar alguma coisa material de vocês? Se outros têm direito de receber sustento da parte de vocês, nós não temos mais ainda. Mas o Paulo, você falaria assim, mas por é muito grosseiro. Mas não foi ele que começou o trabalho ali, gente. É justo, pessoal. É uma coisa óbvia. Quem que foi lá amassar o barro? Gente, hoje em dia fala-se muito das instituições tubarões, das instituições predadoras. Existem algumas instituições religiosas que são predadoras. Elas vão, fazem um trabalho de estética, muito bem feita, de aparência, de maquiagem. Elas fazem um trabalho muito bem feito e atrai aquelas ovelhas insensatas, aquelas ovelhas que estão procurando apenas conforto. Hoje existem as igrejas predadoras, as instituições religiosas predadoras. Elas vivem das pequenas instituições, que às vezes é igual a historinha de Davi lá e aquele pastor que tinha uma única ovelha, né? O Davi tinha muitas ovelhas, né? Muitas ovelhas. E o profeta contou a história de um pastor de muitas ovelhas e a história de um pastor de uma ovelha só. Aí esse pastor que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou a ovelha do pastor que era a única, matou e comeu. Aí o Davi ficou indignado e ele era essa pessoa, né? Muitas vezes acontece isso. Então,
muitas vezes nas instituições religiosas acontece isso, as igrejas ditas tubarões, as igrejas ditas predadoras, elas vivem do trabalho de outros. Aí alguém fala assim, mas quem mandou fazer um mau trabalho? Você pode estar certo. Se mau trabalho for ser simples, se mau trabalho for falar a verdade, se mau trabalho, fica com você, se o mau trabalho for ser simples, falar a verdade, praticar aquilo que fala, viver o que ensina, se para você é isso que é um mau trabalho, o que eu vou dizer, né? Como é que eu vou me defender? Não tem como me defender, tá me entendendo? Então, se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda, nesse ponto que eu estou, não temos nós ainda. Paulo está falando isso, não é porque Paulo é agressivo ou estúpido, é porque foi ele que foi lá amassar o barro na cidade de Corinto. Foi Paulo que foi lá sofrer, foi Paulo que foi pisoteado lá, foi Paulo que foi menosprezado lá, foi Paulo que sofreu lá na cidade de Corinto. E agora essas pessoas, agora que Paulo veio a trazer o evangelho, agora eles falam assim, eu prefiro o Pedro. É triste. Eu prefiro o Apolo. Eu já não sou de ninguém, já cresci demais. De repente, o capítulo 8, deva ser lembrado aqui, né? Lembra do capítulo 8? O conhecimento ensoberbece. O conhecimento ensoberbece, né? Então, de repente, tem alguns que falam assim, ah, não, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Cristo. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece. O conhecimento traz orgulho, mas o amor, a prática do conhecimento, a prática da liberdade é que edifica. A prática do conhecimento, a prática da liberdade é que edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conheceu nada. Esse é o capítulo 8, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. E aqui, então, no versículo 13, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Eu plantei o trabalho, eu comecei o trabalho no meio de vocês. E vocês valorizam mais os outros, aqueles que não fizeram nada. No caso do Pedro, é homem de Deus. Tá certo. No caso do Apolo, homem de Deus, tá tudo certo. Nada, nenhum problema com o Pedro, gente. Paulo não tem nada contra o Pedro. Paulo não tem nada contra o Apolo. O Apolo, nada contra o Apolo, nada contra o Pedro. São homens de Deus, tanto o Apolo como o Pedro. São homens de Deus, tanto o Apolo como o Pedro. A questão é, e Paulo não tem os mesmos direitos? Paulo não tem os mesmos direitos? Então, o sustento ministerial é justo. Deus valoriza quem trabalha no reino dele. Deus valoriza quem trabalha para ele. Deus não vai deixar, só que Deus vai usar você, meu irmão. Deus valoriza quem trabalha para ele. Deus não vai deixar quem trabalha para ele descoberto. E para Deus cobrir essas pessoas, para Deus cobrir aqueles que trabalham para ele, ele vai usar você, meu amigo. Olha que maravilha, Deus vai usar você. Vai usar você para cobrir aqueles servos que estão pregando o Evangelho. É você a pessoa usada, é você o irmão usado, é você a irmã usada, mas você primeiro prefere cuidar de você mesmo. Você foi alcançado pelas coisas espirituais, você foi alcançado pela salvação, e não é que Deus está cobrando, meu irmão. É um pouco de gratidão no teu peito que está faltando. É gratidão. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito, no caso do Pedro e do Apolo aqui, de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? É uma questão de um mais um, gente. É matemática nua e crua. Quem foi que foi começar o trabalho? Não foi Paulo e os companheiros dele? Não foi o Paulo e os companheiros? Como é que agora você menospreza o Paulo? Porque o Paulo é autossustentável, né? Como é que fala? Paulo, ele se garante. Entretanto, aí ele vai continuar. Entretanto, nunca usamos desse direito. Então não é porque Paulo não reivindica o direito que você não tem responsabilidade. Não é porque Paulo não reivindica os direitos que você deixa. O Paulo não pediu, aí você não tem responsabilidade?
Entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Qualquer coisa, qualquer sombra, qualquer fumaça que eu entenda que vai colocar obstáculo, eu abro mão disso, eu jogo isso fora, eu abro mão. Paulo abre mão de direito. Paulo abre mão dos direitos dele, não torna você irresponsável. Você não fica desculpável de não fazer, de não ajudar. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, mais princípios, olha, mais princípios bíblicos para o sustento. Ontem nós falamos de princípios bíblicos para o sustento do servo de Deus, hoje ele continua aqui nesse versículo 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Vocês não sabem disso, não? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha o que Paulo está falando, Jesus ordenou. Jesus ordenou, da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, Paulo dizendo, eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim. Então veja, não é porque Paulo abre mão dos seus direitos que você não tem responsabilidade no reino de Deus, irmão. Não é porque Paulo abre mão dos direitos dele que você não tem a responsabilidade. Você tem responsabilidade. O que Paulo está aqui fazendo aqui é servindo. Ele fala, eu tenho direito, eu posso isso, eu posso aquilo, eu fui chamado, vocês é o fruto, vocês é a prova do meu chamado, eu realmente tenho autoridade, eu tenho autoridade de fazer o que eu estou fazendo, de reivindicar o que eu estou reivindicando, de levantar o que eu estou levantando, eu tenho autoridade para isso, eu tenho autoridade para fazer isso. Agora, veja bem, quando Deus disse, quando Moisés disse, não amordace a boca do boi quando o boi estiver trabalhando, não amordace, é sobre bois que Deus está falando, meus irmãos, é sobre bois que o Senhor está falando, não é sobre nós, os ministros de Deus, os servos de Deus, mas eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me tire essa glória. Eu não vou deixar que nada seja fumaça, que nada seja obstáculo para que o evangelho genuíno chegue a vocês de forma... Isso é o Paulo. O Pedro não falava assim, os apóstolos não falavam assim, o Paulo falava assim. Eu não falo assim, eu nunca falei assim, eu não tenho essa mentalidade do Paulo de fazer, eu não quero nada de vocês. Não, é diferente. Mas o Pedro não abria mão dos direitos, os apóstolos não abriam mão dos direitos. Paulo fala assim, eu estou abrindo mão. Não é porque vocês não têm essa responsabilidade. Quem trabalha no templo, os que servem no templo, comem das coisas do templo. Está tudo certo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Essa é a lei de Deus. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos. Jesus usava desses direitos. O próprio Senhor Jesus usava, ele recebia as ofertas, dava para o jugo administrar, e ele vivia o reino de Deus usufruindo daquilo. Ele usufruía daquilo que caía na bolsa. O texto é muito claro. Jesus era mantido por mulheres ricas, por homens ricos, por ofertas de pessoas pobres. Jesus, o ministério de Jesus era mantido por pessoas. É aquilo que eu falei ontem. Muitas vezes nós julgamos o todo pelo particular, nós julgamos o inteiro pela parte, nós julgamos o inteiro pela parte. Isso porque às vezes você é avarento, só isso, é materialista, mas não reconhece que é, fica julgando o todo. Aí eu fiz um desafio ontem para vocês. Você conhece de dar bom dia, boa tarde, boa noite, da pessoa falar com você e você falar com a pessoa? Você conhece algum pastor milionário? Eu não conheço. Eu sei de algumas instituições cujo pastor é milionário, mas eu nunca fui lá. Eu não sei. Eu não conheço um pastor milionário.
Não conheço. Nem o pastor que era o pastor presidente da nossa denominação no começo. Nem o pastor que era o presidente era milionário. Era um homem que dependia dos vencimentos, dos ganhos no fim do mês. Dependia daquilo. Não era milionário. Eu não conheço de falar boa tarde, boa noite, da pessoa me ligar, eu ligar a pessoa. Eu não conheço um pastor milionário. Você conhece? Onde nós fizemos esse desafio. E eu continuo fazendo. E faço como ontem. Você conhece alguém que conhece alguém? Você conhece uma pessoa que conhece um pastor milionário? Eu duvido. Então você não pode julgar o todo pelo particular, o inteiro pela parte. Não pode. A maioria dos pastores no nosso país são pobres. Financeiramente falando, são pobres. A maioria, a grande maioria dos pastores do nosso país são pobres. E alguém disse que ganha menos de 3 mil reais por mês. Ganha menos. É daí para menos. Não é daí para mais. Ganha menos de 3 mil reais por mês. Eu, porém, não tenho usado nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. É isso. Por exemplo, aí eu posso de novo me apresentar aqui no nosso canal. Aqui no nosso canal mesmo. Quantos de vocês já colaboraram conosco financeiramente? E eu não quero saber se vai colaborar. Quer dizer, eu quero até saber se vai ou não vai colaborar. Mas não vou parar porque alguém não faz isso, não colabora. Há quantos anos eu estou aqui? Olha, você vai achar poucos canais que estão no YouTube há mais de 10 anos de forma ininterrupta. Você vai conhecer poucos canais aí no YouTube que prega há mais de 10 anos. Tudo bem que 10 anos é que eu faço isso aqui ao vivo praticamente todos os dias, né? Mas há mais de 10 anos eu estou aqui na plataforma pregando o evangelho. E vem cá, quantos de vocês já colaboraram? Vocês, seguidores aqui do canal, quantos de vocês já colaboraram conosco? Já ajudaram? E vou parar por isso? Não vou parar por isso. Por quê? Porque é uma necessidade que eu tenho de pregar o evangelho. Já que eu tenho essa máquina aqui, já que eu tenho essa possibilidade aqui, eu não posso deixar de pregar o evangelho de novo. Eu não posso deixar de pregar. Mesmo que eu alcance agora ao vivo, tem 3, 4, 5 pessoas me acompanhando. Mais tarde, chega aí ao número de umas 50 pessoas, um pouco mais tarde, mas não passa muito disso não. E eu vou deixar de pregar o evangelho por isso? Eu não deixo. Então, guardando as devidas providências e tamanhos e proporções, guardando as devidas proporções. Eu não sou Paulo, né? Mas no quesito pregar nas redes sociais, eu posso dizer que há um pouco de comparação aqui. Eu, porém, não tenho usado nenhum desses direitos. Não que eu não queira, eu no caso quero. Mas quantos de vocês já colaboraram conosco? Quantos já colaboraram? Porque eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar. Quando estou pregando o evangelho, eu não posso me orgulhar. Porque me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. A minha caminhada é bem por aí. Pouco me importa se está caindo alguma coisa para mim, se estou tendo recursos, se estou tendo ajuda financeira. Pouco importa para mim. Ai de mim se não pregar o evangelho. Se de repente hoje eu ficasse uma pessoa milionária, eu continuaria pregando. Porque é isso que eu sei fazer e é isso que eu fui chamado para fazer. Eu gosto e fui chamado para fazer isso. Então se amanhã depois, se agora, eu ficasse milionário, eu continuaria fazendo isso aqui. Eu continuaria pregando. Tá bom? Não como Paulo. Paulo não queria. E eu quero que vocês colaborem sim. Então os princípios bíblicos continuam aqui, tá bom? O princípio bíblico continua aqui. Aqueles que participam do altar, do templo, aqueles que trabalham no templo, não sabem que aqueles que trabalham no templo se alimentam das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam também do evangelho. Então, o princípio bíblico para o sustento do servo de Deus, tá bom? É esse o tema, parte 2. O princípio bíblico para o sustento dos servos de Deus. Paulo abre mão dos direitos, mas você não fica sem responsabilidade de ajudar. Paulo abre mão dos direitos de ser custeados. Ele abre mão disso,
mas você não fica sem responsabilidade de sustentar. Compreender essa parte aqui. Paulo abre mão dos direitos de ser custeado, mas isso não faz com que você fique sem responsabilidade de colaborar. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem também. Peço-lhes também que nos ajude em oração. As orações de um justo pode muito esses efeitos, e eu preciso muito das orações de todos vocês. Peço-lhes também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco. Precisar, nós precisamos pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar a gente ou não ajudar a gente. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.